Vinícius. Para a gente virar a página por aqui, caminhar aqui para nossa reta final, mais de 22 mil ingressos foram vendidos para São Paulo e Náutico. Trouxe a informação, o público não é dos, claro, maiores, né? Vamos ver se a parcial aumenta amanhã, mas deve ter em torno aí de 30 mil torcedores. E amanhã, São Paulo faz a sua estreia, o jogo de ida da Copa do Brasil diante do Náutico. E eu tô com um parceiro aqui que vai entrar conosco para, claro, falar um pouco do outro lado dessa partida. Vinícius Calado, jornalista lá de Pernambuco, está conosco. Muito boa noite, Vini. Cara, obrigado pelo seu tempo para a gente projetar essa partida. Queria que você contasse um pouco do Náutico, que a gente tem pouco conhecimento. É um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente tem pouco entendimento do jogo deles. Queria que você falasse um pouco sobre o nosso adversário para amanhã. Grande abraço para você. Um abraço, Gabriel. Um abraço, Chacon. Um abraço, Renan. Um abraço à audiência do Arquibancada. É verdade, Gabriel. Vocês vão pegar um time que talvez até o torcedor do Náutico, né, tenha essa dificuldade de saber qual Náutico que vai entrar em campo amanhã contra o São Paulo. Eu não falo nem diretamente de peças, né, porque são muitos os problemas, mas eu falo em termos de comportamento mesmo. Que Náutico vai ser esse que vai encarar o São Paulo? O Náutico que contra times da Série A, né, em 2025, tem 3 jogos e 3 vitórias, ou o Náutico que enfrentou times da Série C no Pernambucano, na Copa do Nordeste, na própria Série C, e ainda não venceu. Que Náutico é esse que vai encarar o São Paulo? Mas eu posso dizer a vocês que vai ser um Náutico bem diferente do que é o Náutico titular do Hélio dos Anjos, né, que assumiu a equipe há 2 jogos somente. O Náutico não vai ter basicamente metade do time titular contra o São Paulo. 4 desfalques o Náutico tem somente em relação à última partida. São peças importantes que ficam de fora. João Maestro, zagueiro, que passou há algum tempo no 15 de Piracicaba, estava no Atlético Goianiense, estreou no Náutico há 2 jogos. Ele sofreu lesão, está fora. Vinícius, atacante, né, que foi formado no Palmeiras. Ele chegou no Náutico há cerca de 2 meses, voltou ao Náutico após 3 anos, e se lesionou também contra o CSA, outra baixa. Igor Pereira, primeiro volante. Eu acho que o Renan entende bem dessa função. Igor Pereira, aquele volante ainda de muita pegada, de muita intensidade, cobre uma área grande do campo, né? É aquele jogador que faz cobertura de lateral, que persegue camisa 10, que se precisar chega mais firme, está de fora por lesão. E Luiz Paulo, lateral esquerdo, também fica de fora. E uma opção que sempre vem sendo utilizada pelo Hélio dos Anjos e também pelo Marquinhos Santos, antes de ser demitido, o Hélio Borges, que é um ponta, um extremo, que também foi formado aí no futebol de São Paulo. Esses 5 atletas estão de fora. Então o Náutico, que o torcedor já não bota tanta fé, está sem basicamente metade da equipe titular, e tem como novidade, podemos assim dizer, o Marco Antônio, que agora vai se chamar Marquinhos, porque já tem um outro Marco Antônio no elenco do Náutico, jogador que estava no Água Santa, né, jogando o Paulista de 2025, e Caion, que vocês estavam falando até agora muito, né, de Cotia, de base, é um ativo do Náutico, um atleta que estreou no profissional com 17 anos, sendo comandado ainda pelo Hélio dos Anjos. O Hélio passou 3 anos fora, retornou agora, e o Caion está num imbróglio de renovação contratual. Mas, mesmo com esse imbróglio, depois de várias partidas, ele está, por necessidade, voltando a ser relacionado. Então é um Náutico, a gente pode falar que um tanto esfacelado para encarar esse São Paulo amanhã no Morumbi. E aí, Vini, cara, queria te perguntar justamente a respeito de uma provável escalação, né? Queria puxar, então, essa pauta contigo. E eu tava lendo, né, algumas notícias, também vendo um pouco do Instagram do Náutico. Tá de luto o Náutico, né? Perdeu um ex-jogador, um cara querido ali, que até fazia parte da comissão técnica, até onde eu li. Como é que tá esse clima também para essa partida? E como que você acha que o Náutico pode tentar passar por cima dessa fase ruim, né? Fora de campo, mas também em campo esportivamente, Vini? Você fala, Gabriel, do Cook? Isso, Cook. O Cook, ele teve, na verdade, ele teve um problema de saúde muito grave na semana passada. O Cook teve um acidente vascular cerebral isquêmico, um AVC isquêmico, foi socorrido imediatamente, passou por 2 procedimentos cirúrgicos, estava no hospital
público aqui, né, que foi a demanda de emergência, e depois fui transferido para um hospital de grande porte particular aqui, está sendo observado pela melhor equipe médica que temos aqui no estado. Pernambuco, né, Recife, é o segundo polo, né, médico do Brasil, é uma grande referência, e o Cook está lutando, né, por essa sobrevivência. Claro que estávamos tendo, né, os boletins diários da saúde do Cook, mas nos últimos dias, por decisão até da própria família, a preservação do estado de saúde do Cook, mas a gente segue com certeza em oração para que o Cook se restabeleça. O terceiro maior artilheiro da história do Náutico, é uma peça importante na comissão técnica, um atleta ou um ex-atleta que se formou em fisioterapia, dá o apoio na fisioterapia do clube, mas tem uma identificação tão grande, tem uma importância tão grande no vestiário, que todos os técnicos que chegam trazem o Cook para a comissão, especialmente para o trabalho junto aos atacantes, especialmente na finalização. Então, a gente deixa esse registro importante você tocar nesse assunto, a gente torcendo aí para essa pronta recuperação do Cook. Sobre time titular, Gabriel, Renan, Chacon, o Náutico deve ter, a gente se pautando, né, pelas informações, pelo curto período de preparação, e se o Hélio dos Anjos mantiver a ideia dele, o modelo de jogo, a gente vai no tradicional 4-3-3, podemos assim dizer. Mas com essas baixas e com tantas peças importantes fora, eu não duvido o Náutico entrar, por exemplo, com a linha de 5, com mais uma linha de 4, negando espaço, dificultando essa circulação de bola do São Paulo e jogando, né, explorando erros e também na bola parada, né, especialmente do Patrick Alan. Mas se a gente fosse pautar e projetar dentro de um 4-3-3, Muriel no gol, na direita Marcos Ítalo, a zaga com Felipe Santana, Carlinhos, na esquerda Igor Fernandes, que entra na vaga do Luiz Paulo, é um lateral base, bem defensivo, tem dificuldade de ir ao ataque, mas fecha bem essa primeira linha. No meio campo, Auremi, bem rodado, fazendo essa função do primeiro volante na vaga do Igor Pereira. Junto a ele, aí fica uma dúvida, Marco Antônio, que é homem de confiança de Hélio dos Anjos, mas que vem muito mal, ou o Enderson. E na criação, o Patrick Alan. No ataque, os três atacantes, Kelvin, que passou pelo São Paulo, Paulo Sérgio, como centroavante, e na outra ponta, possivelmente, Marquinhos. Caso a opção seja por 3 zagueiros, formando a linha de 5, sai Marquinhos e entra Ryan. Essa deve ser a provável escalação do Náutico para amanhã contra o São Paulo. Rapaz, o Kelvin, que jogou Copa Libertadores pelo São Paulo, tá no Náutico, não é verdade? Você Isso, destacava... sábado. Pô, sensacional. Pra gente caminhar pro nosso encerramento, meu caro Renan Teixeira, a sua pergunta pro Vini aqui, nosso convidado, comentarista, repórter da Transamérica, lá de Recife, de Pernambuco. Queria que você falasse com ele um pouco sobre essa partida, Renan, pra gente caminhar pro nosso final. Vini, boa noite, o prazer tê-lo aqui com a gente no Arquibancada Tricolor, falando de Recife, cidade maravilhosa que eu morei. Tem história aqui, viu? E morei em Recife, pô, adoro essa cidade. Inclusive, minha filha é nascida em Recife, recifense, minha filha, pernambucana. Bom, Vini, você falou de caras aí que eu trabalhei. Hélio dos Anjos foi meu treinador há 19 anos. E uma coisa eu posso afirmar para você, o jogo naturalmente seria de um jogo reativo do Náutico, né? Esperando para sair em transição, para sair em contra-ataque. Quando eu vejo que o Hélio dos Anjos está à beira do gramado, eu espero isso ainda mais. Um time que vai brigar demais dentro do campo, vai competir demais e vai esperar uma brecha. Você falou do Marcos Ítalo, que é o famoso Buiú, né? É um amigo, eu joguei com o Buiú no Joinville, é um bom jogador, bate bem na bola. Mas eu queria saber, porque olhando a tabela da Série C, no começo de campeonato ainda, eu vejo o Náutico muito mal na zona de rebaixamento, sem nenhuma vitória até agora. A mobilização é uma prioridade do Náutico, a Copa do Brasil? Vamos deixar de lado isso aí, vamos focar no que realmente importa para nós, porque campeão da Copa do Brasil dificilmente sabe que será, apesar da questão financeira. É uma prioridade ou estão deixando de lado esse campeonato? Porque eu acho que ser rebaixado da Série C para a Série D seria ainda muito pior, né? E começa muito mal. Eu esperava um Náutico melhor, sinceramente. Pelos jogadores que tem, esperava um Náutico melhor. O que se fala aí? Vamos lá ver o que dá, ou estão com esperança de uma possível classificação contra o São Paulo, Vini? Ô, Renan, 2 pontos antes de falar especificamente sobre o que você perguntou. Sobre tua passagem aqui,
tem muito torcedor do Sport que lembra do acesso de 2013. Você não fazia muito gol, mas teve gol importante contra o Joinville. Até hoje o torcedor fala muito daquele jogo, da tua participação importante. Sobre o Buiú, é Marcos Ítalo agora, porque ele, inclusive, em entrevista na Transamérica, ele disse que o nome é muito bonito, que a mãe dele disse que é muito bonito para ele estar sendo chamado de Buiú e não de Marcos Ítalo. Ele também é muito bonito, né? E ele também é muito bonito, né, Vini? Pelo amor de Deus. Uma coisinha ele. Mas falando da Série C, é uma decepção, sim, Renan. Até aqui o início do Náutico. É uma equipe que, dentro do patamar da realidade financeira da Série C, está entre top 3, top 4, né, de folha salarial, de investimento. Tem nomes interessantes, experientes, rodados, Muriel, Paulo Sérgio, né, jogadores que têm sua qualidade, têm seus serviços, né, no futebol, e é totalmente decepcionante o início. O torcedor tá muito chateado. O sentimento, eu posso falar a você, Renan, do Náutico para esse jogo do São Paulo de amanhã. Eu vou falar especificamente sobre o torcedor, mas internamente pode ter certeza que não vai fugir muito disso. O Náutico quer sair vivo do Morumbi para decidir aqui em Recife. É o que o Náutico deseja. Eu não estou nem falando de vencer. Se vencer, vai ser espetacular. Um empate maravilhoso. Mas é chegar vivo para não ter, não somente a perda desportiva, né, a derrota, abalar para a sequência, mas também para que no jogo da volta aqui tenha o Estádio dos Aflitos cheio, um caldeirão e fundamentalmente renda, né? Que é algo muito importante, especialmente para um clube que está numa Série C que tem receitas escassas, né? Então é um sentimento de Série C, plano A. Não tem comparação em qualquer que seja a vontade do torcedor. Qual é o principal objetivo do ano? O torcedor vai dizer acesso. Mas na Copa do Brasil não se exclui, não se esquece, e o desejo e a ideia é voltar de São Paulo vivo, com aquele placar que diga assim, pô, no jogo, nos aflitos, com apoio do torcedor, no campo que a gente conhece, no estádio que a gente conhece, se fizer um gol, a gente bota pressão, bota fogo e dá para ir para cima. Pô, sensacional. Para fechar a participação do Vini Chacon, a sua pergunta para ele aqui, já projetando este jogo, amanhã tem Náutico e São Paulo no Morumbi, Chacon. Vini, São Paulo e Náutico, melhor dizendo, né? São Paulo e Náutico amanhã. Vini, primeiro prazerzaço, mais do que bem-vindo aí, sempre que puder, esteja com a gente aí. E o Náutico, quando ele recebe assim, e não numa forma de desrespeito, eu e o Renan, a gente bateu muito nessa tecla no sorteio da Copa do Brasil, né? A gente falou, não é um desrespeito, mas o São Paulo tem a obrigação de passar contra o Náutico, porque o Náutico não é aquele Náutico que a gente já viu ali em Série A, com um elenco mais qualificado. Hoje é uma outra realidade do Náutico. Quando teve o sorteio, você que está bem inteirado aí, inclusive com o dia a dia do Náutico, como é que foi a recepção da notícia? Vamos enfrentar o São Paulo. Como é que foi a recepção da notícia? Pô, vamos pegar um cara, um time cascudo, de Copa, campeão recente da Copa do Brasil. Como foi essa notícia, a recepção dos torcedores e também da parte diretiva e também dos jogadores do Náutico? O desejo, Chacon, inicial do torcedor, fundamentalmente, era de ter o cruzamento com o Atlético Paranaense ou um Bragantino, obviamente, mas eu vou dizer a você que quando se teve, né, saiu lá, Náutico e São Paulo e Náutico, olhou-se assim, é complicado, mas tinha-se também o temor de se enfrentar o Flamengo, por exemplo, de cara, um rival de vocês, o Palmeiras, era muito temido também aqui pelo torcedor, mas sem sombra de dúvidas, o São Paulo foi um adversário que não foi dos mais acessíveis, é um adversário extremamente complicado, mas fundamentalmente, Chacon, pela ausência de nomes importantíssimos, né, para vocês, como Lucas, Oscar, a lesão do Caleri, que aconteceu posteriormente, mas mesmo assim, juntando isso tudo, trouxe a ideia para o torcedor do Náutico, dizendo, pô, é um mata-mata, é uma Copa, e dentro desse universo e desse formato, é possível. E claramente, não dizendo que é fácil,
que o São Paulo foi um adversário maravilhoso para as pretensões do Náutico, mas entendendo o momento do São Paulo, que apesar da invencibilidade, eu acredito, acompanho os jogos e também como se aborda, né? O momento de São Paulo é uma invencibilidade, mas de um futebol talvez que não agrade tanto. E que se estruturar bem, se tiver uma estratégia bem traçada e bem executada, é possível incomodar esse São Paulo. Então, sem as principais peças e com esse contexto que a gente citou, foi um adversário que talvez o torcedor tenha pensado que poderia ser pior, mas que, eu repito e friso, que o torcedor do Náutico tem a ciência de que é muito difícil do Náutico classificar nesse mata-mata. Pô, sensacional. Vini, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Arquibancada Tricolor. Deixa a sua rede social para a galera te seguir por aqui também. Eu sei que tá sempre na Transamérica Recife. Muito obrigado, irmão. Tamo junto, viu? Eu que agradeço, Gabriel, o convite. A gente tá sempre à disposição. Satisfação falar com o Chacon, com o Renan, com a audiência de vocês. Quiser seguir, pode botar lá no Instagram Fala Calado, o Fala Calado também no YouTube. Pode ficar lá que sempre as redes estão abastecidas de informações do futebol pernambucano, dos principais assuntos nacionais. Termina que às vezes tem alguma coisa de São Paulo, né, que repercute muito. Agradeço vocês, a gente está sempre à disposição.